Lucas capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 26. Vamos ler juntos. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava a saudação, qual saudação que seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos ler juntos no telão os últimos versículos. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos ler mais uma vez que está bonito. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aleluia. Podeis assentar, amados. Glória ao Senhor nesta noite. Aleluia. Senhor, nós te damos a honra, nós te damos a glória, Pai. Tudo que temos de bom em nós foi o Senhor que nos fez e nos concedeu através do teu Espírito. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela é viva, e é o Senhor que continua ministrando em nossos corações. Senhor, fale conosco nesta noite. Use a tua palavra, Pai, para tocar em nossas almas nesta noite, em nossos corações, para que haja transformação, mudança, que venha acontecer aquilo que o Senhor quer que aconteça nesta noite. Espírito Santo, Tu és, meu Deus, o nosso melhor amigo, e nós te agradecemos pela tua presença. Quantos podem dizer amém, amados? Amém. Este texto é muito comum para Natal. Este texto é usado para falar do nascimento do Senhor. Eu quero entrar na verdade profunda deste texto que o Senhor ministrou ao meu coração, e queria a atenção dos irmãos, atenção e a reverência diante da palavra. Essa palavra a gente começou lendo, dizendo um pouco do lado histórico da pessoa chamada Maria, uma jovem, uma mulher, como qualquer um da sua época. É interessante que a Maria deste texto aqui, ela não era velha. A Maria deste texto deveria ter mais ou menos de 14 a 16 anos, porque era tradição judaica que as mulheres casassem novas. Então a Maria deste tempo era uma jovem menina, uma moça, uma adolescente, uma jovem
que servia ao Senhor. A gente lê o último versículo que a gente acabou de ler, ela falando: eu sou a serva do Senhor. A serva do Senhor. Eis aqui a serva. Por que isso é importante? Às vezes a gente passa por este pequeno versículo e não vê a importância deste versículo. Maria sabia quem era o seu Senhor. Maria sabia quem ela servia. Amém. Maria estava no meio religioso como qualquer um de nós estamos. Porém, a serva Maria era serva do Senhor. Ela conhecia o seu Deus. Ela sabia dos relatos históricos que cabia a todo judeu daquela época. Porém, Maria nasceu, nós acabamos de ler no texto, numa cidade chamada Nazaré. Por que é importante? Porque era uma das piores cidades em todo Israel. Cidade da onde não vinha profetas. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 46, e tem vários textos que eu poderia citar, porém neste texto, um dos discípulos que o Senhor chamado Natanael, que Filipe convida a ver, Jesus diz assim: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? A cidade era tão vergonhosa, a cidade tinha um histórico tão ruim, que as pessoas, quando ouviam o nome Nazaré, já simulava aquilo que a cidade representava, uma cidade incrédula muitas das vezes, onde Jesus não conseguia operar milagres em meio ao seu próprio povo, uma cidade onde talvez não se preservava muito a palavra, a fé. Se uma cidade não sai muitos profetas, é porque naquela cidade, a cidade tem um principado ali, uma potestade que age ali naquele meio. E não era diferente em Israel. Existia muitas prostitutas naquela época. Existia muitos endemoniados. A gente vê Jesus no seu ministério expulsando muitos demônios. O inimigo agia naquela época, e Nazaré, aos olhos dos judeus, era uma cidade ruim. Pode vir alguma coisa boa? Quando eu comecei a morar em Nurque, eu não sabia, de como Nurque era, a fama de Nurque. Até ali no Ironbound não é tão ruim, não é tão perigoso. Porém, depois que eu comecei a ver e entender que Nurque era considerada a segunda cidade mais perigosa, já chegou a ser a primeira, depois foi considerada a segunda mais perigosa do país. Aí a gente começa a ter vergonha de falar da onde a gente é, Às vezes a pessoa não quer falar, eu sou de Nurque. Tem muitos americanos que eu conheço que não gostam de falar que é de Nurque. Porque quando fala Nurque, você pode morar na melhor parte de Nurque. Já assimilam a violência, já assimilam o roubo. Vai como se falar, o Rio de Janeiro, Já assimila lá as notícias que se vê na televisão, as coisas ruins. E Nazaré, pode vir alguma coisa boa? Só esta frase já nos relata como era Nazaré. Então Nazaré tinha essa reputação sobre aquela cidade. Porém a gente vê Maria crescendo nesta cidade, mesmo assim ela servia ao Senhor. Então não é desculpa para nós, onde nós estamos vivendo. A influência maligna que há no lugar não é desculpa para a gente não servir ao Senhor. Amém. A falta de fé em muitas vidas que deveriam servir, que deveriam adorar a Deus, não pode ser o meio da gente desanimar e buscar ao Senhor. Eu cresci no meio da igreja. Eu cresci vendo maus testemunhos. Cresci vendo pessoas dar maus testemunhos à minha direita e à minha esquerda. Líderes darem mau testemunhos, porém eu assentei no meu coração que eu queria servir ao Senhor, e se eles estavam dando mau testemunho, eu queria aprender para eu não cometer. Porque o meu propósito na casa do Senhor não é estar assimilando aquilo que as outras pessoas têm de ruim. Eu quero buscar a face de Deus. Então
Maria cresceu num lugar ruim, num lugar incrédulo, porém ela era serva do Senhor. Pastor, como nós podemos ter certeza que ela serviu o Senhor? É só você entender o que acabamos de ler nesta noite. O texto diz, vamos olhar o texto se você tem a sua Bíblia aberta. Diz assim no versículo 27, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Ei, Maria estava noiva de José, e virgem, preservava a palavra e a obediência à palavra do Senhor. Será que ela fazia isso porque ela era melhor do que as outras? Não. Nenhuma pessoa que consegue vencer o pecado vence porque é melhor do que os outros. Nenhum. Então, como, pastor, que ela conseguiu ser virgem, se manter íntegra diante da presença do Senhor? É só você entender o que acabamos de ler também. Diz assim a palavra do Senhor: não tenha medo, Maria, o anjo falou, você é agraciada por Deus. Mulher agraciado. O que significa essa palavra agraciado? Na origem desta palavra só é encontrada uma vez mais na Bíblia. E esta palavra é encontrada mais uma vez lá em Efésios capítulo 1, versículo 6. E quando Paulo usa a mesma palavra para relatar a graça, a agraciada que Maria estava sendo referida, Paulo relata esta graça à igreja. A Bíblia diz assim lá em Efésios capítulo 1, versículo 6, diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Paulo fala assim para a igreja, nós recebemos uma gloriosa graça. Esta palavra gloriosa graça está relacionada com a origem da palavra agraciada, e que foi dada gratuitamente pelo amado. Quem é o amado da nossa alma é o Senhor Jesus. Em outras palavras, Maria entendia a graça que repousava sobre a vida dela e sobre a vida da nação de Israel. Maria entendia a misericórdia que o Senhor tinha para com aquela nação e a graça demonstrada anos após anos. Deus tirou o povo de Israel, todos nós conhecemos a história, fez eles uma nação, o povo pecava, Deus corrigia, e Deus, às vezes, eles pecavam e Deus dava a correção, porém Deus ia, quando eles se arrependiam, Deus ia lá e buscava eles de novo. Deus não conseguia largar aquela nação, o amor de Deus é eterno, é profundo por Israel, e Maria entendia essa graça. E quando nós entendemos esta graça, nós começamos a dizer não para o pecado. Quando nós entendemos o que aconteceu na cruz do Calvário, nós não usamos a graça para pecar, mas nós usamos a graça para viver em santidade. Muitos usam a graça hoje em dia para ser desculpa para pecado. A Bíblia fala, vamos entender o que a palavra do Senhor diz. Olha aqui. A palavra de Deus nos relata em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Por causa da graça nós podemos pecar para que cada vez Deus tenha mais graça de nós? Não, ele termina o versículo dizendo assim: de maneira nenhuma. Nós morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? O que isso quer dizer, pastor? Eu vou fazer você entender, e só quem entendeu ainda a cruz do Calvário consegue entender isso, consegue entender profundamente o que é graça. Quando Jesus decidiu morrer por nós, nós éramos pecadores, estávamos condenados ao juízo de Deus e à morte eterna. Porém a palavra de Deus diz que Jesus foi à cruz e levou os nossos pecados sobre ele, as nossas enfermidades, as nossas dores.
E eu posso ilustrar a cruz do Calvário nesta noite como a cirurgia de Deus. Sabe como? Quando Jesus vai à cruz, a ira de Deus que estava sobre nós, que era através dos nossos pecados, repousa sobre a vida dele. É por isso que há o sofrimento da cruz. É por isso que há chicote, é por isso que há guspe, é por isso que ele é zombado, é por isso que ele sofre, é por isso que a carne dele já está toda tirada e só está saindo sangue do seu corpo. Porque a ira que estava sobre as nossas vidas agora repousa sobre a vida dele. Aquilo que nós cometemos, aquilo que nós fizemos antes do passado, ele fala, eu pego e coloco em mim, em meu ser, para que você não seja condenado. Isso é amor. Aí a cirurgia de Deus é assim. Quando você vai passar por uma cirurgia, quando você precisa de trocar algo no seu corpo, de ser tratado de alguma maneira, sempre há sangue. E o sangue do Cordeiro foi derramado naquela cruz para que nós pudéssemos ser limpos. E o sangue do nosso amado foi derramado naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. E o sangue do nosso amado foi derramado naquela cruz para que os nossos nomes que estão escritos na mão do Senhor fosse feita uma nova criatura, um novo ser, fosse dada uma nova chance, uma misericórdia, um arrependimento que se eu e você tivermos ao entender a mensagem da cruz, o sangue carmesim, ele nos purifica de todo o nosso pecado. E a Bíblia fala que ele morreu pelo mundo inteiro. O que isso significa, pastor? Ele fez a parte dele pelo mundo. O nosso Deus, ele não amou parcialmente. O nosso Deus não amou só Israel. O nosso Deus amou o mundo inteiro, mesmo sabendo que alguns não iam crer nele. Mas ele falou, eu quero fazer a minha parte. A minha parte é amar até os meus inimigos. E a cirurgia de Deus continua na cruz do Calvário. E quando Jesus passa por aquela etapa, ele morre. E ele está ressurreto agora ao terceiro dia, como o Senhor que venceu a morte. E agora a Bíblia relata que nós somos o corpo de Cristo na terra. Ah, isso é lindo. Sabe o que a Bíblia relata? Que nós fomos enxertados em Cristo. A Bíblia relata que nós não éramos povos. Aleluia. A Bíblia relata que nós estávamos fora do plano. Mas a Bíblia relata que Deus pegou o irmão Sandro e falou, eu já morri por você, eu já te paguei os seus pecados. Se você crer naquilo que foi feito, agora você tem a oportunidade de ser enxertado no corpo de Cristo. É por isso que a esta cirurgia eu chamo a cruz, a morte da cruz, a ressurreição. O Senhor me deu esta revelação como se fosse a cirurgia de Deus, e nós agora não somos o corpo de Cristo na terra. Um corpo santo, um corpo agraciado pelo amado, um corpo que recebeu esta graça de graça, um corpo que foi amado pelo Senhor antes mesmo de nós sermos corpo de Cristo. É por isso que Maria entendia a graça, e ela não conseguia pecar contra o seu Senhor. Quando eu e você entendemos o amor de Cristo, quando nós entendemos e aprofundamos neste amor, amado, se torna fácil dizer não para o pecado. Se torna fácil cada dia mais se santificar a Ele. Quanto mais eu amo a minha esposa, quanto mais fácil é dizer não para as ofertas de Satanás. E Maria entendia este princípio. E ela era uma mulher devotada a Deus. Uma mulher que amava o seu Senhor. É por isso que é importante nós querermos conhecer o Senhor, porque sem conhecer ao Senhor se torna difícil servir ao Senhor de todo o coração. Mas graças a Deus que nesta noite repousa sobre a nossa vida a graça do Senhor.
onde a Bíblia fala que se nós pecarmos, nós podemos chegar diante do trono da graça e pedir misericórdia a Ele. E Ele é justo e fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados. O que a Bíblia está dizendo, pastor? A Bíblia está me incentivando a pecar? Não, de maneira nenhuma. A Bíblia só está dizendo o seguinte: a graça do Senhor repousa sobre as nossas vidas, e agora é possível, através desta graça, servir e ser servo do Senhor e falar como Maria: eu sou serva do Senhor. E é por isso que Maria continuava virgem. É por isso que Maria entendia que ela tinha que fazer aquilo que ela podia diante da face de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém, porém a graça de Deus nos ajuda a dizer não para o pecado. Se não for assim, nós não entendemos ainda a morte da cruz. Se não for assim, a gente não entendeu a graça que está sobre nós. Mas nesta noite, abaixa a sua cabeça por um minuto e vamos pedir ao Senhor. Eu ainda vou continuar e vou terminar logo, mas eu sinto a presença do Altíssimo neste lugar. E eu tenho certeza que nós podemos nesta noite falar: Senhor, eu quero entender a Tua graça mais e mais. Eu quero entender o Teu amor mais e mais. Eu quero entender a Tua misericórdia sobre a minha vida, para que eu possa andar em santidade e ser como Maria e dizer: eu sou serva do Senhor. O Senhor é meu Deus e não há outro além dEle. Quem aqui nesta noite ama o Senhor Jesus? Quem aqui nesta noite pode ser grato ao Senhor? Eu consigo nesta noite ser grato a Ele e falar: Senhor, muito obrigado pelo Teu grande amor sobre a minha vida. Senhor, a partir de cada dia da minha vida eu quero me consagrar mais e mais, porque não há amor maior nesta face da terra. Não há. E Maria era uma mulher devotada ao Senhor, que entendia a graça que repousou sobre Israel. Enquanto outros do povo de Israel pecavam, zombavam das coisas de Deus, Maria estava sobre a graça do Altíssimo. E quando a gente está sobre a graça do Senhor, quando a gente entende esse conceito de graça, de misericórdia, de perdão de pecado, nós então podemos experimentar coisas maiores da parte do Senhor. E foi isso que aconteceu com a vida de Maria. O anjo apareceu para Maria e disse: tu és agraciada, achaste graça perante os olhos de Deus, e você, Maria, dará à luz a um filho. E não é qualquer filho, Maria. Este filho será grande, este filho será rei, o seu reino não terá fim. Maria, porque a graça de Deus repousa sobre a sua vida, você dará luz ao filho, que será chamado Filho do Altíssimo. Aí ela olha para o anjo, está na Bíblia, e ela fala: como? Como isso é possível se eu sou virgem? Ela pergunta: mas como? Como isso acontecerá? Aí o anjo olha para ela e diz: olha, vamos olhar juntos, se você tiver sua Bíblia aberta. A Bíblia diz assim, no versículo 35, e respondendo o anjo, disse-lhe, sabe como? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aí o anjo continua explicando para ela como. Aí ele vai e fala assim: olha, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí ele continua explicando, dizendo: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Porque para Deus nada é impossível. O anjo explica para Maria como. Maria, é assim, Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá
Aí eu vejo um princípio na Bíblia. Quando nós entendemos a graça, quando nós entendemos a misericórdia do Senhor e vivemos a nossa vida devotada ao Mestre, por causa do amor, não porque nós somos melhor, é por causa do amor. Todos nós éramos pecadores e a Bíblia fala que nós estávamos, a Bíblia fala, fora da glória de Deus, destituídos da glória. Todos pecaram, porém Maria entendeu graça, e por causa do amor do Senhor, ela entregou a sua vida a Ele. Quando nós entendemos este princípio, e aí a gente começa a andar em obediência, não porque nós somos melhor, mas porque a graça de Deus nos ajuda a cada dia a andar em santidade. A graça de Deus nos faz brancos como a neve. A graça de Deus nos limpa de todo o pecado. A graça de Deus nos dá paz com o Altíssimo e nos dá comunhão com o nosso Deus. Aí nós andamos nesta obediência. Aí o Espírito Santo, ele repousa sobre as nossas vidas. Pastor, me mostra na Bíblia onde isso acontece. Eu te mostro. Os discípulos experimentaram a graça do Senhor primeiro. Passaram pela palavra. Começaram a aprender a obedecer. E Jesus falou assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que eles fazem? Obedecem. E quando a gente obedece, o Espírito desce. É simples. Há princípios na Bíblia. A gente vê este princípio acontecendo aqui no nascimento de Jesus. O anjo falou assim, olha, Maria era virgem. O anjo falou assim: sabe como, Maria? Porque você achou graça diante dos olhos do Senhor. E porque você é virgem, você vai conceber o Filho do Altíssimo através do poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Jesus não ia nascer de uma mulher que não se protegesse. Já estava escrito que ele nasceria de uma virgem. Por que isso é profético e é simbólico? Porque quando andamos em obediência, quando entendemos a graça e obedecemos, Deus pode fazer coisas grandes através da nossa vida. Deus pode usar. E Deus falou para Maria: é você. Olha que lindo, amados. Quando Deus começou a ministrar esta palavra no meu coração enquanto eu orava, eu falei: Senhor, que lindo, meu Deus. Por isso que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O que Jesus estava dizendo? Através da minha graça, através do meu amor que eu demonstrei a vocês, vocês agora são exemplo nesta terra. Vocês agora precisam ser sal deste mundo, andar em obediência, estar dedicado inteiramente ao Senhor, uma aliança, um compromisso, um relacionamento. A Bíblia fala que Maria questionou como, e o anjo falou: o Espírito Santo fará, Maria. E aí ele fala: olha, sua prima era estéril, não era? Já está grávida. É através do mesmo poder, é através do Altíssimo, da virtude que repousou sobre a vida dela. Aí o anjo termina a explicação do como falando assim: porque para Deus não há nada impossível, Maria. Aí terminamos este texto com ela olhando para o anjo e falando assim: eu sou serva do Senhor. Aí termina a palavra dizendo assim: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Por que isso é importante?
Quando uma palavra profética de Deus é lançada sobre as nossas vidas, nós temos duas opções: ou nós cremos, ou nós não cremos. E Maria olhou para o anjo e falou assim: você me explicou como que vai acontecer, então eu sou serva do Senhor, cumpre em minha vida segundo a palavra que foi lançada sobre a minha vida. A palavra de Deus diz lá em Joel capítulo 2 que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O Senhor diz lá na palavra em Joel que Ele daria visões, Ele daria sonhos espirituais, que Ele derramaria sobre toda a carne esta promessa. Mas o problema é que as pessoas não creem, não entendem a graça, não andam em obediência e não crê para receber aquilo que o Senhor já prometeu. Vamos ficar de pé nesta noite. Como Maria disse para o anjo: ah, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, a sombra do Onipotente a cobrirá. Como pastor, nós vamos conseguir ser testemunhas reais e fazer coisas impossíveis no nome do Senhor? Eu te explico. Da mesma maneira que aconteceu com Maria, quando nós entendemos a graça que foi derramada na cruz do Calvário, e quando nós obedecemos ao Senhor para ficar em Jerusalém em oração, até que do alto sejamos revestidos de poder, então o Espírito Santo que habita em nós será derramado sobre a nossa vida, e através da nossa vida grandes coisas acontecerá para a honra e glória do Altíssimo, não porque somos melhor, mas porque somos servos do Senhor, e nós dizemos como Maria: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, meu Senhor, cumpra-se em minha vida as tuas promessas. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, eu quero ser completamente teu, eu quero me dedicar ao Senhor para que as tuas promessas, os teus planos se cumpram através da minha vida. Aleluia. Nós conhecemos ao Senhor Jesus nesta noite, porque um dia uma mulher, uma moça se dedicou ao Senhor, e através da vida de Maria as promessas de Deus se cumpriu na terra. Aleluia. Nós conhecemos ao Senhor porque 12 discípulos, 12 apóstolos, alguns cristãos que estavam reunidos na casa do Senhor, 120 melhor dizendo, estavam em obediência, estavam em oração, estavam buscando, e do alto veio o poder do Espírito Santo, do alto desceu o Altíssimo, do alto desceu o Soberano, do alto encheu eles, e eles fizeram proezas no nome do Senhor. Eles foram a todas as cidades daquela época e pregaram não só com palavras, mas com poder, com autoridade, e os milagres aconteciam. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Maria virgem, como, Senhor? Como uma criança vai nascer no meu ventre? Não tem lógica, não faz sentido. Maria não precisa entender o poder do Altíssimo, Ele vai fazer tudo isso acontecer. Como, Senhor, nós vamos ganhar o mundo para Cristo? É dessa maneira. Quando nós começamos a falar como Maria: cumpra-se em mim, Senhor, as tuas promessas. Vem sobre mim o teu Espírito, Senhor. Desce sobre a minha vida, sobre os meus filhos, a tua promessa de Joel capítulo 2. Vamos abaixar nossa cabeça nesta noite, uma noite de ceia, uma noite gloriosa.
uma noite especial, uma noite de entender graça, uma noite de ir ao Calvário, uma noite de adorar ao Senhor, uma noite de falar: Senhor, agora eu entendo as tuas promessas, agora eu entendo o teu plano. Senhor, faça da minha vida nesta noite como o Senhor usou Maria, para que através de mim algo grande aconteça na terra, para que através da minha vida o teu Espírito, Senhor, possa habitar e possa, meu Deus, ser usado, Pai amado, para que o mundo te conheça, para que eu seja uma testemunha tua verdadeira onde quer que eu estiver. Senhor, meu Deus, não vai ser eu que vou convencer, não vai ser eu que vou, Senhor, meu Deus, trazer pessoas, vai ser o teu Espírito através da minha vida. Senhor, não vai ser eu que vou falar palavras bonitas, mas as palavras que saírem da minha boca serão palavras ungidas, serão palavras inspiradas pelo Senhor, serão palavras que o Senhor mesmo colocará em nossas bocas. Será que tem algumas Marias aqui nesta noite? Será que tem alguém aqui que entendeu a voz do Senhor e quer dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui num culto de Santa Ceia, eu quero ser como Maria? Se você é esta pessoa, eu quero te dar uma oportunidade de vir diante do altar do Senhor e falar para Ele, não é falar para mim, porque a palavra desceu no meu coração e falou comigo. Será que você crê naquilo que a palavra falou aos nossos corações e você pode falar como Maria nesta noite: cumpra-se em mim a tua palavra, Senhor?